vamos para o Eclesiástico, capítulo 30, versículo de 22 a 27. Então tá lá. Não entregueis tua alma à tristeza. Eu vou repetir. Não entregueis tua alma à tristeza. Não atormente a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem e é um inesgotável tesouro da santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Tem compaixão com a tua alma. Tenha compaixão com a tua alma. Torna-te agradável a Deus. E se vê firme, seja firme. Concentra teu coração na santidade. E afaste a tristeza para longe de ti. Pois a tristeza matou muitos e não há nenhuma utilidade nela. A inveja e a ira abreviam as vidas. E a inquietação acarreta a velhice antes do tempo. A preocupação, a inquietação. Um coração bondoso e nobre banqueteia-se continuamente, pois seus banquetes são preparados com solicitude. Meus irmãos, o que acontece? O ego representa a nossa personalidade individual. E ele é composto por características, pensamentos, sentimentos, comportamentos que cada pessoa desenvolve ao longo de suas experiências. Ou seja, o ego é formado por influência de vidas passadas, bem como as experiências dessa própria vida, as escolhas que nós fazemos nessa própria vida. Ele é moldado pelas interações sociais, pela educação, pela cultura, pelas influências ambientais, influência da família. Ou seja, o ego está em constante evolução. Você não pode falar, eu sou assim mesmo, eu nasci assim. Não. Você tem o domínio de melhorar-se continuamente, tá? Você tem essa possibilidade. A evolução espiritual envolve a transcendência do ego. Percebe? Envolve superar as nossas tendências egoístas e egocêntricas em favor do desenvolvimento de virtudes como amor, como caridade, humildade, fraternidade. Meus irmãos, eu tenho um vídeo aqui no nosso canal. O título é Saber e Sentir, por exemplo. Né? Pois não, é Saber e Sentir. Tá? Neste vídeo, eu explico que o saber e o sentir são as duas asas para a evolução espiritual. Então, para que nós possamos nos aprimorar, né, a gente precisa saber e sentir. O saber é o conhecimento, é a sabedoria. E o sentir é o quê? É o amor, é a caridade, é a moral. O sentir. Só que as pessoas não se ficam atentas que o sentir depende da prática. Depende que você pratique. Se você não pratica, você não sente. E neste vídeo, que eu tenho aqui no canal, tá? Depois você acesse e assista, quem não assistiu ainda, vocês vão entender que para sentir, vocês precisam colocar em prática. Por exemplo, se você é egoísta, sabe que as duas chagas da humanidade é egoísmo e orgulho, perfeito? É a base de todos os males, a base. Por exemplo, se você é egoísta, primeiro eu, depois eu, e só depois então eu, não é? Aquela visão bigotrópica, centrada no umbigo. Se você é egoísta, como você vai deixar de ser egoísta? Pensa. Você não vai fazer como o padre Marcelo Rossi, ficar tentando controlar o seu egoísmo. Não, meus irmãos. A gente não vai dar atenção para as sombras. Primeiro vou reconhecê-las que ela existe. Sim, eu tenho uma tendência ao egoísmo. Ok, reconheci. E agora? Agora eu vou praticar o antídoto do egoísmo. O que é o egoísmo? É uma visão centrada somente em mim. Não é isso? Como é que eu consigo fazer isso? Cedo meu tempo, meus esforços, minhas energias, né? Minha atenção
meu amor, minha preocupação para com meus irmãos, né? Para com o mendigo na rua, para com os meus colegas da casa espírita. Eu, por exemplo, né, eu e minha esposa, nós gostamos de abraçar, porque a gente sabe que o abraço é um abraço fraterno, é um abraço em que a gente está ali junto, unido, em prol da evolução espiritual. Então, quando você abraça um mendigo, quando você abraça o seu colega da casa espírita, quando você abraça seu parente, quantas vezes a gente não abraça nossos pais? A gente não abraça a nossa mãe, não abraça nosso pai, ou não abraça nossos filhos. Meus irmãos, vamos abraçar. Quando você abraça, você diz para a pessoa, olha, estamos juntos nesse processo. Tá? Então, meus irmãos, voltando aqui ao egoísmo. O egoísmo, como é que eu faço para combater o egoísmo? Não é, como eu já disse, né, dar atenção a ele. Primeiro, reconhecer que ele existe. Agora, ter atitude de compaixão, ter atitude altruísta, ter preocupação com as aflições dos nossos irmãos, seja de todo tipo. Tá? Então, quando você se dedica, se esforça para ajudar o irmão, ajudar o outro, você cura do seu egoísmo. Você percebe que Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Você não tem como curar de suas mazelas sozinho. Você só consegue fazer isso quando você ama o próximo como a ti mesmo. Então, meus irmãos, fiquemos atentos a isso. Tá? Na hora que você se dedica ao irmão que está em aflição, na hora que se dedica, você dá atenção. Às vezes a aflição não é material. Às vezes a pessoa quer ser ouvida. Quantas vezes, né, ao fico dando atenção às pessoas, né, exporem suas aflições, elas se sentem leves. Muitas das vezes o que elas querem é ser ouvidas. Tá? Então, ao dar atenção, ao dedicar seu tempo ao outro, ao irmão, você deixa de ser egoísta, você combate a sua mazela, que é o egoísmo, e ajuda seu irmão. Perceba, para que haja uma evolução espiritual, é preciso a prática. E só a prática eu vou sentir. Eu só vou sentir na prática. Sem prática eu não sinto. Então não adianta eu conhecer, ter a sabedoria e não colocar em prática. Na hora que eu coloco em prática, eu sinto. Então na hora que eu dedico meu tempo, minha atenção ao meu irmão, nas suas aflições de qualquer tipo, seja material, seja emocional, seja um apoio psicológico, na hora que eu dou atenção ao meu irmão, eu estou combatendo o meu egoísmo. Você percebe como é maravilhoso isso? Então, meus irmãos, a nossa evolução espiritual depende que nós coloquemos em prática exatamente para nos curar. Parece um paradoxo, mas não é. Para você se curar, você não pode se fechar. Para você se curar, você tem que se abrir. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando você se abre, quando você ajuda seus irmãos, ajuda sua parentela, às vezes a ajuda é ficar em silêncio. Às vezes a ajuda é não entrar no embate, não dar sua opinião, escutar. Às vezes a sua ajuda vem do silêncio. Se falar, fale uma palavra de conforto, de apoio. Você percebe que não há evolução espiritual sozinho? Não adianta eu aprender, não adianta eu ir na missa, no culto, ou na palestra pública, na casa espírita, e aprender se eu não colocar em prática. Se eu não colocar em prática, eu não tenho amor, eu não tenho sentimento, eu não tenho sentir. Eu colocar em prática é exatamente amar ao próximo. Amar ao próximo. Principalmente se esse próximo tem picuinhas com você. Porque aí você está superando o seu orgulho. Quando Jesus fala amar ao próximo, né? Amar os inimigos, principalmente aqueles que caluniam, né? Reze por aqueles que te caluniam. Entenda como Jesus é perfeito, né? Como Deus é perfeito. Quando você ama o próximo, e esse próximo é seu inimigo, entre aspas, não é seu, ele te vê dessa forma, mas quando você o ama verdadeiramente,
você está se curando. Para um pouquinho e pensa. Quando você ama seu inimigo, verdadeiramente, não é aquele amor fingido, não, amor verdadeiro. Tem compaixão por ele, né? Ele está equivocado, você sabe disso. Você tem compaixão por ele, pelo seu inimigo. O que acontece? Você está curando o seu orgulho. Você está curando o seu egoísmo. Você está curando a sua vaidade, o seu personalismo, o seu ego. Percebe? Então, quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, não é que você está sendo bondoso no sentido de ser superior, vou te dar uma chance. Não, não é isso. Quando você ama o seu inimigo, você também se cura. Então, nós somos espelhos, nós somos centelhas divinas. Não há diferença entre nós. Na hora que eu amo outra centelha divina, eu curo minhas mazelas. Perfeito? Então, meus irmãos, a evolução espiritual envolve a transcendência do ego. E para transcender este ego, essas sombras, que foram construídas em vidas passadas, tá? Não se engane. Nesta vida também, já que é muito volátil isso aí, né? Mas grande parte de nossas mazelas nós trazemos de berço, conforme André Luiz nos ensina. É uma personalidade congênita. Então, a gente precisa superar essa visão egoísta, egocentrista, esse orgulho, e não tem outro jeito. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E ao próximo. Na hora que você ama o próximo, na hora que você se preocupa com as mazelas do próximo, com as sombras do próximo, na hora que você é indulgente, na hora que você é benevolente, na hora que você perdoa, na hora que você não se ofende com as tentativas de ofensa alheia, deste modo você cura as suas mazelas. Deste modo você cura as suas sombras. Então, meus irmãos, coloquemos em prática as lições de Jesus, tá? Porque deste modo a gente se trata. O nosso tratamento espiritual, a nossa evolução espiritual, depende que a gente coloque os ensinamentos de Jesus em prática. E não fique só no pastor, não fique só no padre, não fique só com o presidente da casa espírita ou com o palestrante, com as palavras bonitas. Coloquemos em prática. Ao colocar em prática, você vai sentir esse amor. Ao tirar nossa vida existencial do foco e colocar o foco nas aflições dos nossos irmãos, a gente então consegue transcender o ego. Percebe? Tire o foco. Não é que você vai deixar de trabalhar, você não vai deixar de estudar, não é nada disso. Mas fique atento. Você no ônibus, veja a oportunidade para ajudar. Alguém que está subindo com bolsa, você sai da sua cadeira lá, ajuda a subir as bolsas. Alguém que vai descer, está com dificuldade de mobilidade, você ajuda. Meus irmãos, cada dia é uma oportunidade de praticar o bem. Fique atento. Saia do foco dos seus pensamentos, do seu egoísmo e coloque o foco no irmão. Coloque o foco nos irmãos que estão em aflição, todo tipo de aflição. É no ônibus, é na rua, é na feira, é no mercado, é no trabalho, é no estudo. Percebe? Na hora que você desvia o foco, você não bate no muro, você segue o trajeto. Lembra da analogia do piloto de Fórmula 1? Você não olha para o muro, você olha para o trajeto. Então, meus irmãos, à medida que a gente progride espiritualmente, a influência do ego diminui, esse personalismo diminui. Os pensamentos ficam sintonizados com as leis de Deus, que Deus colocou uns aplicativos aqui na nossa consciência. Nós temos uns aplicativos, né? Uma linguagem mais moderna. As leis divinas estão aqui, na nossa consciência. Tá? São esses aplicativos que vão ali monitorar as nossas ações, as nossas moralidades, nosso amor para com o próximo. Tá? Então a gente deve buscar maior sintonia com amor para com o próximo, com a sabedoria divina, para que, deste modo, a gente possa reconhecer nossas limitações pessoais,
Saber que a gente precisa aprender e a gente precisa praticar. Sem prática, meus irmãos, eu não tenho como sentir. Sem prática, você não tem como sentir. Tá? É só na prática que você reduz seu egoísmo. E como é que eu reduzo meu egoísmo, Rivaldo? Ajudando os irmãos. Todo tipo de ajuda, às vezes escutar. Hoje, a questão da ansiedade, depressão, né? Até a questão as pessoas que tiram a própria vida, quando você dá atenção, muitas das vezes elas estão sem atenção. Hoje está todo mundo preso no celular, né? Tá almoçando em família e ir lá no Zap Zap com outras pessoas do outro lado do mundo, mas não dá atenção aos seus familiares. Então, é uma questão de ouvir, de dar atenção, para que as pessoas possam, então, diluir suas aflições. Então, meus irmãos, é fundamental que nós tenhamos isso em mente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Principalmente se esse próximo não gosta da gente. Porque ele não gosta da gente por questões dele. Mas se você está verdadeiramente desejando amor e procurando ajudá-lo, né, você, da sua parte, não é que você está sendo bonzinho, entre aspas, não. Eu estou sendo bonzinho para com ele. Não. Porque quando eu faço isso, quando eu perdoo meu irmão, para eu perdoar ele, eu preciso baixar meu orgulho. Para eu perdoá-lo, eu preciso baixar meu egoísmo, minha vaidade. Perceba que ao praticar o bem, estou me curando, que não é um favor, entre aspas, que você esteja fazendo. Na realidade, é um processo de cura, meus irmãos. Jesus é sábio. Quando eu dou atenção, quando eu perdoo, quando eu sou benevolente, quando eu sou indulgente, eu estou me curando. Mas ele não é comigo. É por conta dele. Você está se curando. É ele com Deus. Esquece ele, é ele com Deus, não é você. Você está se curando. Quando você perdoa alguém que te machucou, você não está livrando ele das leis divinas, porque Deus vai aplicar a sua lei. Tá? Você está se curando em relação a ele, mas ele vai, então, ser responsabilizado pelo equívoco que ele cometeu, pela maldade que ele cometeu. É ele com Deus, não é você. Se você perdoa, você está se curando. Você está aproveitando dessa prova, você está se aproveitando dessa expiação, ou dessa vicissitude, desse trauma, para se curar. Percebe? Que é um mecanismo de cura. Porque se você ama quem te ama, você não baixa o seu orgulho, não baixa a sua vaidade, continua sendo a pessoa chata que você é. Na hora que você perdoa seu inimigo, na hora que você ama seu inimigo verdadeiramente, você se cura. Tá? Então, meus irmãos, vamos ficar atento a isso. Outra coisa, a humildade, né? A gente precisa ser humilde, que é o antídoto do orgulho. A humildade permite que a gente reconheça que nós não somos o centro do universo. Que todos os seres estão interligados. Nós estamos interligados. Somos todos centelhas divinas. E um está estimulando a empatia e a solidariedade no outro. Ao superar nossas tendências egoístas, a pessoa ela se aproxima do seu verdadeiro eu espiritual. Desse modo, nós contribuímos para a construção de um mundo mais harmonioso. Tá? Então, meus irmãos, o ego é uma instância psíquica que é formado, tá? É influenciado e é formado por personalidades que foram construídas em vidas passadas. Tem uma reportagem do Fantástico, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, né, que foi o seguinte: transtorno dissociativo de identidade. Existe uma doença em que o ego consegue invadir a consciência. E quando esse ego invade a consciência, as personalidades se alternam. Então, imagina, aqui está falando a Rivaldo. Né? Daqui a pouco, uma personalidade toma consciência e eu passo a ser uma criança. Com jeito de criança, com pensamento de criança, com trejeitos de criança, com gosto de criança. O Rivaldo some. Aí, daqui a pouco,
troca a personalidade, assume uma mulher. Com gosto de mulher, com trejeito, com linguagem. Daqui a pouco troca a personalidade, assume uma pessoa fumante. E é exatamente isso, meus irmãos. Vale muito a pena vocês ir lá no YouTube, pesquisar transtorno dissociativo de identidade, uma reportagem do Fantástico. Aí vocês vão conseguir entender na prática o que é o ego. O que é essas personalidades de existência passada. Normalmente, essas personalidades não conseguem ultrapassar a barreira que tem na consciência. Então, elas ficam emanando os pensamentos, ficam tentando te influenciar. São aqueles pensamentos intrusos que você recebe do nada, né? Está lavando louça ali, lavando o carro, vem aquele pensamento fofoqueiro, maldoso, julgando. Por isso que Jesus fala, vigia o tempo todo. Porque são exatamente essas nossas personalidades de vidas passadas tentando nos influenciar, tentando influenciar a consciência. E a gente tem que estar vigiando. Na hora que aparecer esse pensamento, na hora que você se deparar que você está julgando alguém, né, que a gente começa, quando você se depara, opa, estou julgando meu vizinho, meu colega de trabalho, meu colega da casa espírita. Na hora que eu me deparo que estou julgando, já entra em oração. Eu, particularmente, já entro no Pai Nosso, que já vai no automático ali, eu já vou sintonizando e aquele pensamento se dissipa. Porque esse pensamento não é meu. Esse pensamento é de uma personalidade que está tentando me influenciar. E é o meu papel aqui, Rivaldo, enquanto encarnado, educar essas personalidades e não me submeter, né, aos caprichos dela. Tá? Então, nós trazemos, meus irmãos, essas personalidades de vidas passadas aqui no nosso ego. E elas estão vivas, tá? Não são só memórias, registro, não. São energias vivas que estão tentando me educar. E eu faço o papel contrário. Eu que as educo. Na hora que eu vou ao centro espírita, na hora que eu oro, na hora que eu pratico bem, elas também estão fazendo isso. Algumas até contra a vontade, mas estão fazendo. São obrigadas a fazer. E deste modo, aos poucos, eu estou educando essas personalidades. É como está na Bíblia, né? Deus não coloca peso em ombros frágeis. Então, eu tenho algumas personalidades aqui, tá? Que são educadas com minhas ações. Se você se permitir, elas te educam, tá? E você volta a ter o mesmo ranço, as mesmas sombras que teve em vidas passadas. Meus irmãos, então o ego funciona como um palco, onde cada elemento, cada personalidade ocupa um espaço na consciência. E é você que determina quem é que vai falar. Se vai ser aquela personalidade maldosa ou se vai ser aquela personalidade boazinha. É a nossa consciência que vai dar a oportunidade, qual é o pensamento que você vai aceitar. Ou seja, o ego influencia a consciência. Tá? E depende da sua capacidade, sua força, sua autoridade, sua importância. No ego prevalece a lei do mais forte. Então, temos lá 7 personalidades de vidas passadas. A Maria Teresa de Calcutá, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila, em uma reunião mediúnica, ela afirma que, em média, são 7 personalidades que atuam no ego. Em média. Mas vocês vão ver no Fantástico que aquela pessoa que sofre de distúrbio dissociativo de identidade, ela tinha 23 personalidades, se a memória não me falha. 23. Então não há uma regra. Algumas têm mais personalidades, outras têm menos. Todas atuando no ego. Então o ego, meus irmãos, é um local de conflito, é um local de disputa das personalidades. Existem diversos tipos de personalidade, de acordo com a nossa evolução espiritual. Então, nós temos as orgulhosas, as deficientes, as retardadas, as viciosas, as devassas, as preconceituosas, as dominantes, as neutras, as dominadas, as antagônicas, as litigiosas, que adoram um litígio, um combate, as ociosas, as infantilizadas, as envelhecidas, as invejosas, tá? Então, as vaidosas, tá? E também temos as virtuosas, de maneira geral, tá? Então, a prova desse conflito
são exatamente milhares de pensamentos que transbordam a nossa mente ao longo do nosso dia. São milhares. Tem um estudo feito pela Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos, que uma pessoa tem, em média, cerca de 70 mil pensamentos por dia. 70 mil pensamentos por dia. É muito pensamento. E não são seus, acredite. São exatamente dessas personalidades ali tentando se manifestar. Então, quanto mais a gente se debruça sobre um tema, mais a gente se perde nele. Então, a melhor forma é parar de pensar, relaxar, se concentrar numa oração, né? Uma mantra, uma música relaxante, que aí você consegue tomar a paz da consciência. Outra analogia, o ego, meus irmãos, é como um grande condomínio. Imagine um grande condomínio, um prédio alto, cada condômino ali, né, é uma personalidade de vida passada. Cada morador desse condomínio é uma personalidade de vida passada com seus gostos, suas manias, suas crenças, seus medos, seus costumes, seus traumas, enfim, cada uma com a sua peculiaridade. Esses moradores, né, desse condomínio, então, tem que ter uma ordem, tem uma regra. E quem estabelece essa regra? É o síndico. Ou seja, é a nossa consciência que bota ordem na casa. É a nossa consciência, é as nossas ações, é a prática do bem que põe ordem na casa. Então, a nossa consciência exerce um papel fundamental para a harmonia desse condomínio, evitando problemas, tanto no aspecto emocional, aspecto físico e aspecto, então, emocional e físico, né? Espiritual também.